Irmãos, é um prazer mais uma vez estarmos juntos nesta santa igreja, louvando ao nosso santo Deus e rendendo-lhe louvores, pois Ele é o único digno de glória, louvor e poder. Eu quero agradecer a oportunidade, o convite, pastor Eliseu, Deus continue abençoando, pastor, uma alegria. Eu trago saudação do pastor Edson José dos Santos aos senhores, que hoje estaria com o senhor. Ele mandou um abraço aos obreiros e a toda a igreja aqui na Moca. Estou feliz por rever amigos e estar acompanhado também de outros amigos. E eu quero entregar-vos uma palavra em nome de Jesus. Para tal, eu convido-os a que nós leiamos apenas um verso, irmãos. Gênesis, capítulo de número 1. Apenas o versículo 2. Livro do princípio, livro do Gênesis, no capítulo de número 1, verso 2, nos diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu quero falar um pouquinho aqui a respeito da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Haja vista que nós estamos estudando esse trimestre a respeito do pentecostalismo, do batismo, e esta lição nossa traz-nos uma referência muito peculiar ao Espírito Santo. E haja vista que nós não falamos muitas vezes do Espírito Santo, ainda que eu sei que a igreja crê nele, adora-o, mas nós não muitas vezes damos tantas ênfases ao Espírito Santo. Mas eu quero nessa noite dissertar um pouquinho a respeito dele e falar a respeito dele. E o Espírito Santo é indiscutivelmente a terceira pessoa da Santíssima Trindade, portanto é Deus. Nós somos monoteístas e cremos em um único Deus que se apresenta em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda que muitos, por exemplo, não o aceitem, mas nós, a Igreja de Cristo, não apenas o aceitamos como Deus, mas glorificamos, adoramos e o reverenciamos. Nós cremos que o Espírito Santo, ele criou, ele atuou, ele transformou, ele transladou, ele expandiu as suas atividades no decorrer do tempo, de acordo com as necessidades. O Espírito Santo atuou desde o Antigo ao Novo Testamento e continua atuando ainda hoje. Nós lemos que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, antes de haver homem, antes de haver vegetação, antes de haver separação de águas e terra seca. Antes de qualquer coisa, o Espírito já estava lá. Ele é indiscutivelmente o Deus que verdadeiramente atuou e atua desde o Antigo Testamento. A atuação do Espírito Santo sempre foi, por exemplo, imparcial sobre os homens em suas gerações. Ele é santo, ele é puro, ele é genuíno, ele é verdadeiro. Nele não há mistura, influências externas de qualquer uma ordem, de qualquer tipo. É por isso que nós o adoramos. Ele é santo, e ser santo é ser puro, é ser dedicado. É por isso que é maravilhoso tê-lo. Quando nós lemos o Gênesis capítulo de número 1, verso de número 26, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, nós vamos encontrar o plural façamos, está ali o Pai, o Filho, e também não diferentemente o Espírito Santo.
O salmista, no Salmo de número 104, verso de número 30, ele vai dizer: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Quando nós lemos Jó, no capítulo 33, verso de número 4, exaltando o Espírito Santo, ele vai dizer que o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Ou seja, nós cremos no Espírito Santo que cria, que atua, que mutabiliza. O Espírito Santo está ainda fazendo isto em plena atividade no século 21. Nós cremos nele, sabemos que ele está aqui. A atuação dele quando Jesus disse que ele viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está na igreja. Quando nós lemos no Antigo Testamento ainda a atuação do Espírito Santo, em Números, no capítulo de número 11, a partir do verso número 24, a Bíblia vai dizer que Deus resolve tirar de Moisés o Espírito do próprio Deus que estava nele e dar a mais 70 anciãos e não faltar a Moisés. E a Bíblia vai dizer que o Espírito que foi retirado de Moisés foi colocado em 70, e estes 70 profetizaram. Olha que coisa linda. E não faltou em Moisés o Espírito Santo. Ele atuou lá no Antigo Testamento. Quando nós lemos Juízes no capítulo de número 6, no verso de número 34, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Ou seja, deu capacidade a Gideão, deu a ele força, deu a ele vigor. Quando nós lemos Juízes 13, 24 e 25, nós vamos encontrar a esposa de Manoá, mãe de Sansão, que a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor começou a impelir a Sansão contra os filisteus. É o próprio Espírito atuando sobre ele. No capítulo 14 de Juízes, no verso 5 e 6, a Bíblia vai dizer que Sansão está indo a Timna, e ele está com seu pai e sua mãe, um leão lhe sai ao encontro, e a Bíblia diz que possantemente o Espírito usou a Gideão, e ele rasgou aquele leão no meio. Irmãos, olha o Espírito Santo como atua na vida do homem. Ele faz ele profetizar, ele reveste, ele dá a ele encorajamento, ele dá a ele fortalecimento, inclusive físico. E nós vemos isso na atuação do Espírito no Antigo Testamento. Quando nós lemos 1 Samuel, capítulo de número 16, a Bíblia vai dizer que Deus chama Samuel e convoca-o a ir à casa de Jessé para ungir um de seus filhos a rei. E a Bíblia vai dizer que o Samuel vem, ouve a orientação do Senhor, e ele vai até a casa de Jessé. E a Bíblia vai dizer no verso de número 13 que ele toma aquele vaso de azeite e unge Davi no meio de seus irmãos. E o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Já no verso seguinte, no verso 14, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Irmãos, é interessante esse texto, que a gente vê num versículo o Espírito Santo entrando em um, e no verso seguinte o Espírito Santo saindo de outro. Veja que do jeito que ele entra, ele também sai. A questão é como estamos recepcionando o Espírito Santo, como estamos tratando o Espírito Santo. Tem pessoas que banalizam o Espírito Santo. Alguns ou fala nele apenas formalmente. Mas irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele quer estar em nós, ele quer mudar-nos, ele quer habitar em nós, mas para ele estar, o lugar precisa estar adequado, a receptividade precisa ser boa, nós precisamos de querê-lo, nós precisamos de ansiar pela sua presença e tê-lo de forma a guardar, de forma nos relacionar com ele poderosa e graciosamente. É possível, por exemplo, ver a atuação do Espírito Santo em cada uma das dispensações. Somos uma igreja dispensacionalista e cremos que o Senhor atuou quando Adão e Eva na dispensação da inocência estavam sós. Mas nós cremos também que ele atuou na dispensação da consciência, do governo humano, patriarcal, lei, e também da graça da qual nós estamos. O Espírito Santo, ele atua ora mais intensamente, ora menos.
ora de uma maneira, outra de outra maneira. E é interessante que o Espírito não tem uma forma única de atuar. Olha só, alguns exemplos que dei aqui do Antigo Testamento. Ele fala, ele faz, ele usa, ele encoraja, ele dá força, ele renova. O Espírito Santo não é um Deus de forma, mas ele é um Deus de formas. A multissabedoria, multiforme, da forma que ele atua na igreja é algo excepcional. Ele usa um de um jeito, ele usa outro de outro. Haja vista que cada um, quando vem para o culto, e Paulo diz isso, ele se apresenta diante do Senhor com salmos, com louvores, com cânticos espirituais. Um aplaude, o outro levanta a mão, um chora. O Espírito Santo, quando está dentro de nós, ele se manifesta de forma extraordinária e de forma diversificada, porque o Espírito é o mesmo, mas atua em nós de forma diferenciada e maravilhosa. Quando nós olhamos, por exemplo, Pedro, escrevendo na sua segunda epístola, no capítulo de número 1, verso 20 e 21, ele vai dizer que sabemos primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Mas ele vai dizer assim, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E é interessante que esse termo inspirado, no original tem a ver com ser carregados pelo Espírito Santo. Pedro vai dizer assim, nenhum personagem veterotestamentário ou neotestamentário, do Antigo ou do Novo Testamento, escreveu o que quis. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Ninguém escreveu o que escreveu porque quis, porque achou. Não, eles escreveram porque o Espírito Santo os carregava. Irmãos, eu creio, a Bíblia é tão atual, ela é tão atual que ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Eu creio nisso porque fora escrito por homens, mas inspirado pelo Santo Espírito. Já vista que nós estamos lendo aqui o primeiro livro da Bíblia e cremos na atuação do Espírito Santo do mesmo jeito que ele foi há 2, há 4, há 6, há 8, há 10 mil anos atrás. Ele é hoje, ele é imutável, ele continua fazendo guarida nos nossos corações e procurando espaço para agir. Nós sentimos ele aqui, eu sei que ele está aqui, eu sei que você o sente. Quando nós lemos João, no capítulo de número 14, nós vamos encontrar Jesus, ele falando aos discípulos no verso de número 15, ele diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Aqui está a Trindade mais uma vez, o Deus Filho falando, dizendo que vai rogar ao Deus Pai, para que ele envie o Consolador, o Deus Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. Mas o verso de número 17 é excepcional. Olha o que Jesus diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Esse conhecer significa porque vós tem intimidade com ele, porque vocês se relacionam com ele. E aí Jesus dizendo, porque ele habita convosco, mas ele termina dizendo, e estará em vós. Três coisas interessantes. Ele relaciona-se conosco, porque vocês conhecem. Conhecer aqui não é saber o que ele pode fazer simplesmente, mas é ter a absoluta certeza de que ele faz. Conhecer aqui não é conhecer em tese, mas é conhecer pelas experiências que se tem com ele. Irmãos, escuta, quando Jesus disse assim, o mundo não pode conhecer, mas vocês conhecem. Jesus está dizendo para os discípulos, vocês se relacionam com ele e conhecem ele de forma que os outros não conhecem. Uma coisa é dissertar sobre o Espírito Santo, e outra coisa é viver o Espírito Santo e conviver e se relacionar com ele. Jesus está falando, vocês conhecem. E a minha preocupação hoje é, será que nós verdadeiramente, irmãos, temos conhecido o Espírito Santo? Existe um negócio interessante, principalmente no meio dos juristas,
que é chamado de prova empírica. E prova empírica é uma prova da qual você não tem como apresentar uma prova física. Não tem como você descrever e provar A por mais B. É você estar, por exemplo, diante de um juiz e dizer assim, eu tive a experiência, ele vai dizer, prova-me, você vai dizer assim, eu não tenho como lhe apresentar fatos concretos propriamente dito, mas eu sei do que eu vivi. É como um milagre. É um médico olhar e dizer assim, não tem jeito, o Senhor disse assim, mas eu vou dar jeito. Aí ele vai dizer assim, mas como foi? Eu não sei, eu só sei que eu sou um milagre. Conhecer o Espírito Santo é saber que eu estou palmilhando nessa terra, e quando me faltar chão, Ele põe a mão, mas eu não vou cair, Ele vai me sustentar. É saber que eu estou fazendo a última medida de comida, mas o Senhor é poderoso para prover, e amanhã na minha despensa haverá alimento, porque eu sei quem é o Espírito Santo. Aleluia. Jesus, ele está dizendo, vocês vão conhecer, ou vocês conhecem, o mundo não conhece. Haja vista que esse termo conhecer é tão forte, irmãos, que conhecer fala de intimidade. Quando a Bíblia diz que Abraão conheceu a Sara, que Isaac conheceu a Rebeca, ele está falando de relacionamento íntimo, marital. Fala de intimidade onde ninguém vai, só aqueles que são cônjuges sabem. E o que Jesus está dizendo que o Espírito conhece-nos e que nós devemos conhecer, ele está dizendo assim, você deve ter intimidade. Haja vista que lá em Mateus 7, o Senhor está dizendo que alguém, e não é poucos, muitos chegarão diante de mim um dia, e vão dizer, Senhor, mas não expulsei demônios em teu nome. Eu operei sinais, prodígios e maravilhas, e o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Irmão, dom é presente, Deus dá a quem quer. Nem todos que curam são homens de Deus. Nem todos que revelam o número de CPF são homens de Deus. Não se engane. Dons espirituais é maravilhoso, mas o fruto do Espírito está muito mais em evidência naqueles que são de fato dele. Haja vista que variedade de línguas é dons espirituais. Manter a língua dentro da boca é fruto do Espírito, por exemplo. Quem conhece o Espírito Santo não anda por aí tagarelando. Quem conhece o Espírito Santo sabe que Deus o justifica. Ah, mas estão dizendo, deixam dizer. Eu sei quem é o Espírito Santo, ele sabe quem sou eu sou guarida dele. Eu adoro a ele, eu tenho intimidade com ele, eu conheço ele. Ele me conhece, porque mais do que eu conhecer, é ele me conhecer. E aí o Senhor ainda vai dizer, porque ele habita convosco. Irmãos, olha que coisa interessante, ele habita convosco. Quantas famílias temos aqui? Eu estou aqui com a minha esposa, estou aqui com um dos meus filhos. Nós convivemos juntos, nós habitamos juntos. Mas a questão aqui não é simplesmente habitar convosco. Ele vai dizer assim, ele estará em vós. Eu habito com os meus filhos e com a minha esposa, mas eu não posso habitar neles. O Espírito Santo está aqui, mas ele está aqui. Ele não está no meio das paredes, ele está aqui, e eu creio, porque o próprio João disse que o próprio Jesus anda no meio dos seus castiçais. Mas não basta ele estar por aqui, eu dizer, irmãos, o Senhor está passeando no meio de nós. Se ele só passeia, mas não está dentro de mim, ele vai dizer, ele habitará e estará em vós. Essa é uma promessa extraordinária. Isso é tão maravilhoso que quando nós lemos, por exemplo, Êxodo capítulo de número 40, versos 34 e 35, a Bíblia diz que Moisés faz por ordem de Deus um tabernáculo. E o tabernáculo que Moisés mandou construir tem a ver com morada provisória. Toda vez que a gente lê tabernáculo na Bíblia, fala de morada provisória. É um lugar itinerante, é um espaço onde Deus se manifestava, mas era itinerante. Durante a peregrinação no deserto, era montado e desmontado várias vezes. Mas é interessante que quando foi construído no Êxodo 40, a Bíblia vai dizer no verso de número 35 que Moisés, ele orou para a consagração do tabernáculo. A Bíblia vai dizer que Moisés não podia entrar na tenda da congregação,
por causa da glória que se manifestou lá dentro. Uma teofania, ou seja, a aparição de Deus de forma corpórea, uma fumaça inundou aquele lugar. Quando a gente lê 2 Crônicas, no capítulo 7, nós vamos encontrar Salomão fazendo a mesma coisa, mas agora com o templo, lá em Jerusalém. A Bíblia diz que o Salomão ora, mas o verso de número 2 do capítulo 7 de 2 Crônicas vai dizer que os sacerdotes não podiam entrar na casa, por causa da densidade da glória que estava lá. A glória se manifestou no tabernáculo, se manifestou no templo. Mas quando eu leio, e conforme já disse João, Jesus dizendo, Ele habita convosco, mas Ele estará em vós. Ele se manifestou no tabernáculo e também no templo. Mas quando a gente lê Atos 2, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo encheu todos. Porque Ele não se manifestou mais agora de forma externa. É bem verdade que ouviu-se um som que entrou na casa onde eles estavam, mas todos foram cheios. Não é que a casa foi cheia, foi os crentes agora cheios. Irmão, escuta isso. No Antigo Testamento ele vinha, atuava, fazia, ia. Hoje não, ele habita em mim, ele está aqui. Eu creio nesse Espírito Santo. Você crê? Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo está em nós. É você no metrô e o Espírito Santo dentro do metrô. Você no trem, o Espírito Santo no trem. Aleluia. Você no avião, o Espírito no avião. Você no submarino, o Espírito dentro do submarino. O crente na cadeia. É claro que eu estou falando de preso injustamente. E o Espírito lá. Porque Paulo estava na cadeia, o Espírito lá. Pedro na cadeia, o Espírito lá. João na cadeia, o Espírito lá. Porque ele não se limita a espaço. Aonde o crente está, ele está. Você dormindo, crente, o Espírito está dentro de você. Você acordado, o Espírito dentro de você. Você passeando, o Espírito dentro de você. Você comprando, o Espírito dentro de você. Você comendo, o Espírito em você. Você cultuando, o Espírito Santo dentro de você. Aleluia. Aleluia. Eu creio, irmãos, nesse Espírito Santo de forma cabal. E eu sei que Ele está aqui entre nós. Aleluia. Ele está aqui. Quando nós lemos Atos, que é chamado de Atos dos Apóstolos, mas que eu gostaria mesmo que chamasse Atos do Espírito Santo. Até porque os apóstolos são ali uns atores, mas são coadjuvantes. O protagonista é o Espírito Santo. O Espírito Santo se manifesta. Capítulo 1 de Atos, ascensão. Capítulo 2, descida. A partir de então, expansão. É o tema de Atos. Ascensão, descida e expansão. Haja vista que o Dr. Lucas termina o capítulo de número 28 de Atos, falando sobre a prisão de Paulo em Roma, e de forma abrupta ele encerra. Mas há um consenso entre os teólogos de que, de fato, for assim, porque a história da igreja continua sendo escrita. E hoje, em pleno século 21, nós estamos escrevendo a história. E nós devemos dizer que o Espírito Santo continua salvando, batizando, curando. E em breve vai nos arrebatar o Senhor Jesus. E conforme disse Paulo em Tessalonicenses, o que detém a atuação plena do anticristo é o Espírito Santo na igreja. Eu só sei que a igreja não foi arrebatada porque o Espírito Santo ainda está aqui. Porque no dia que ele não estiver, porque a igreja já foi arrebatada. E nós estamos aguardando isso para ainda hoje, irmãos. O Senhor, ao soar da última trombeta, Ele nos chamar, aleluia. E nós subirmos para estar com Ele. E temos certeza que isso será maravilhoso. Mas no capítulo de número 7, nós vamos encontrar, por exemplo, um diácono da igreja, cheio do Espírito Santo, o Estevão. Aliás, no capítulo de número 6... um dos requerimentos para ser um diácono, um servente da igreja, era ser cheio do Espírito Santo, de boa reputação e cheio de sabedoria. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é algo excepcional. Canta-se um hino aí, eu não gosto muito de chamar nem de hino, mas de qualquer forma eu respeito e ponho uma vírgula para observar, que às vezes a gente canta e quer que o Espírito enche-nos até transbordar, enche até transbordar. O Espírito Santo não transborda, hein? Fica tranquilo. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele vai dizer assim: não vos embriagueis com vinho em que há mistura ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito não transborda. O Espírito não é desperdiçado. O Espírito vem
quantidade. E é interessante que o Paulo, quando diz assim, enchei-vos do Espírito, há um termo grego ali chamado alapreluste, que significa ide vos enchendo. Enchei-vos do Espírito, ide vos enchendo. Quando Jesus, olha que coisa interessante, ele está indo lá na casa de Jairo, para curar a sua filha, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, há 12 anos padecendo, vem e toca na orla do seu manto. Jesus para tudo e diz, ei, eu vou parar aqui, por quê? Porque eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. Isso tem a ver com o Espírito Santo, porque a Bíblia vai dizer que Jesus andava cheio do Espírito Santo. Haja vista que ele trabalhava o dia inteiro. Só que quando encerrava o dia, ele ia para o monte, fazer o quê, irmão? Orar. Mas espera aí, eu estou falando de Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Ia se encher, porque quando sai de nós virtude, a gente precisa de recompor. Quando a gente dá, a gente precisa de comer. Quando a gente distribui, a gente precisa de pegar de novo. E sabe como que a gente faz isso? Buscando o Espírito Santo e pedindo, Espírito Santo, encha-nos de novo. Espírito, completa-nos. Espírito, não nos abandone. O Espírito vai vindo e Paulo está dizendo, enchei-vos do Espírito, ou completem-se, ide-vos enchendo. Nós precisamos de ser cheios do Espírito Santo. Estevão, a Bíblia vai dizer que ele estava cheio quando ele está disputando com os das sinagogas, ali 5 sinagogas famosas em Jerusalém. Mas esse diácono, ele era cheio. E ele estava tão cheio do Espírito Santo, irmãos, que quando estavam interrogando a respeito de uma calúnia que haviam feito a respeito dele, a Bíblia vai dizer que o seu rosto parecia com o de um anjo. E os sinedristas ficam tão possessos que pegam e dá ali a ordem a Saulo, dizendo, Saulo, levam para fora dos muros da cidade e apedrejam. O Estevão está tão cheio do Espírito Santo, irmãos, que mais uma vez ele cumpre a vontade de Deus. O servo sofredor de Isaías 53, dizendo que Jesus, isso falando do próprio Cristo, ele como ovelha muda, vai sem falar nada ao matadouro. O Estevão também vai. E ele vai tão quieto, tão tranquilo, que chega lá e ele repete as palavras de Jesus. Perdoa-lhe, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Isso é tão maravilhoso, irmãos, que aquilo vai como uma flecha no coração de Paulo. Mas só pode dizer alguma coisa desse tipo quando você está cheio verdadeiramente do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando estava sendo batizado, o Espírito desceu sobre ele. Quando a gente lê Lucas capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer que o Espírito levou para o deserto para que ele fosse tentado. O Espírito, irmãos, é um protagonista excepcional na Bíblia, conduzindo, induzindo, levando, transformando. Quando nós lemos Paulo em 1 Coríntios, no capítulo de número 12, olha aqui, versículo maravilhoso, verso de número 13. Ele vai dizer, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Olha só, fomos batizados em um Espírito. É interessante que quando Paulo diz isso, ele está falando de um Espírito, porque nós que fomos embebidos nele, ou fomos batizados nele, uma igreja, e só podemos participar verdadeiramente desse corpo, de ser igreja, quando fomos batizados nele. E esse batizado significa ter sido imerso nele. O Espírito entrou em nós entramos no Espírito, recebemos a santificação posicional, podemos levantar as mãos e dizer, somos santos na pessoa bendita de Cristo, porque Ele está em mim. Ainda que pecadores, mas pecadores arrependidos, transformados, regenerados, justificados, adotados, transformados por Ele, e conforme o próprio Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, que nós vamos sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito Santo, ou seja, nós vamos a cada dia parecendo-se com Ele, porque nós vamos sendo transformados a cada dia, de forma paulatina e graciosa. Irmãos, o Espírito Santo atua em nós, isso é tão maravilhoso, que quando nós vamos encontrar lá no
livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, nós vamos encontrar o João fazendo uma conclamação no capítulo 22, verso 17, dizendo: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Ou seja, o Espírito e a esposa, ou seja, a igreja, o Espírito e a igreja que está amalgamada, está literalmente juntas, unida. Nós estamos aqui e o Espírito diz: vem. E a igreja diz ao Senhor Jesus também: vem. Nós estamos clamando, irmãos, e se o nosso ser não clama, Maranata, ou vem, Senhor, nós estamos com algum tipo de problema. A igreja não quer mais ficar nessa terra. A igreja está aqui militando, mas como alguém que está exilado. Nós estamos aqui aguardando somente o Senhor dizer: vem, vindes, bendito do meu Pai. E o Espírito está também dizendo: vem. E nós estamos dizendo: vem. E o Espírito está também clamando: vem. Porque o Espírito só está aqui aguardando Jesus arrebatar a sua igreja, para que Ele possa entregar-nos. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, eu tenho alegria em pregar essa palavra, porque eu creio no amanhã com Cristo, eu creio no hoje com Cristo, eu creio em Cristo. Amanhã pode ser que a inflação suba ou desça, amanhã pode ser que a Bolsa de Valores termine um dia em alta ou em baixa, amanhã possa ser que estoure uma outra guerra, amanhã nós podemos saber de novidades de um vírus novo ou do mesmo que está tendo, com cepas e cepas e cepas. Mas eu estou aqui dizendo: Senhor, vem buscar a tua igreja, vem buscar a tua igreja. Eu creio no Espírito Santo, eu temo o Espírito Santo, eu quero intimidade com o Espírito Santo. Alguém já não acredita mais, outros estão dando cabo da vida, e a igreja dizendo: vem, Jesus, porque nós queremos o arrebatamento da igreja. Aleluia, aleluia. Você crê ainda nesse arrebatamento? Aleluia, anseia por ele. Aleluia. Eu quero terminar esta exposição bíblica com a anuência do pastor, porque ele já pediu-me, orando com a igreja, e que nós possamos pedir, irmãos, conforme o próprio Senhor Jesus disse, e Lucas relatou, que nós que somos pais, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Ele ainda faz uma comparação dizendo: quem é o filho que pedindo pão, o pai vai lhe dar uma pedra. Pedindo-lhe um peixe, o pai vai lhe dar uma serpente. Ou pedindo um ovo, vai lhe dar um escorpião. Mas o próprio Jesus vai dizer: vocês são maus e sabem dar boas coisas. Quanto mais eu, se vocês me pedirem o Espírito Santo. Olha que coisa linda. Quanto mais eu, se vocês pedirem o Espírito Santo. O problema é que tem muita gente que está insatisfeito com o Espírito Santo. O problema é que tem muita gente que acha pouco o Espírito Santo. Mas quando Jesus disse: se vocês buscarem a mim, buscarem de todo o coração, buscando primeiro a mim de toda a sua força, buscando a mim, eu vou acrescentar a vocês outras coisas. Mas o nosso problema é que às vezes a gente quer outras coisas em detrimento de querer primeiramente a justiça do Senhor, o Espírito Santo. Mas ele disse: se vocês pedirem o Espírito Santo, eu vos darei. Irmãos, e quem tem o Espírito Santo tem tudo. Quem tem o Espírito Santo não tem ausência de nada. Irmão, eu vou dizer isso novamente com temor e tremor, mas escute isso: quem tem o Espírito Santo tem tudo. Porque o Espírito Santo não tem a ver com morar em mansão ou morar em casebre. Não tem a ver com ter um carrão ou estar a pé. Ter um emprego numa multinacional, ser um grande empresário. Ou vender bolo na rua. Ou estar até desempregado. Ter o Espírito Santo tem a ver com ter tudo. Porque o Espírito Santo nos abastece de tudo. Aleluia.
O Espírito Santo, ele supre todas as nossas necessidades, conforme Paulo disse, em glória. E o Espírito Santo suprirá as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Oh, irmãos, a igreja está precisando verdadeiramente buscar o Espírito Santo. Não é simplesmente ser batizado e falar línguas estranhas. Isso é muito lindo e maravilhoso. Mas eu estou falando de algo maior. É de ser íntimo dele. Porque quando o crente tem o Espírito Santo, joelhos dele falam. Os pés dele parece que correm de forma assodada. Lágrima de crente tem asa e vai voando. Porque o Espírito Santo intercede, ele toma em salvas de ouro, leva diante de Deus. O Espírito Santo precisa estar entre nós. Aramai, Ashuri, Kalamai. Aleluia. Querido, você crê nessa palavra? Aleluia. Pastor, posso colocar a igreja em pés? Coloquemos-nos sobre os pés com a anuência do nosso digno pastor. Alguém nessa noite que por um acaso entrou aqui e não é evangélico e quer entregar a sua vida ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, entendendo que Ele é a única solução. Não é que Ele é uma opção, Ele é a única. A Bíblia diz que Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O artigo a e o é definido. Não há outro. Ele é. Alguém que está distanciado dos caminhos do Senhor e quer reconciliar. Nós gostaríamos de orar por você e com você. Há aqui um jovem. Aplauda ao Senhor. Se for para aplaudir, aplauda com vontade, com alegria. Há mais alguém? Alguma moça, alguma mulher, algum homem, algum jovem, algum adolescente? Se você quiser, vem aqui, nós queremos orar com e por você. Eu vou orar agradecendo a Deus por este momento e esta oportunidade da palavra. E pedir que o Espírito Santo se manifeste em nós, não apenas aqui, mas que Ele continue conosco. Querido Deus e eterno Pai, nós oramos a Ti, crendo na Tua palavra que é fiel, digna e justa. Deus, eu creio que o Teu Espírito é imutável. Operou ontem, opera hoje, operará amanhã. O Senhor está entrando neste jovem, e eu creio que o Senhor mudará. O Senhor agora está adotando, o Senhor está justificando, o Senhor está regenerando, o Senhor está santificando. Aleluia, o Senhor está redimindo e em breve o glorificará. Deus, a Tua igreja crê no arrebatamento dela. A Tua igreja crê na manifestação do Espírito Santo. A Tua igreja crê, Senhor Jesus, de forma poderosa, cabal e indiscutível que o Espírito Santo está entre nós. Eu não tenho como provar, mas eu sinto a presença dEle, nós sentimos. Senhor, se manifeste em nós, mudando-nos, regenerando-nos. Senhor, dando-nos a Tua graça e da Tua glória. Senhor, alcance esse moço, dê a ele vitória e graça. Senhor, é o pastor Eliseu Almeida, toda esta igreja, todo esse setor 106. Estenda as Tuas mãos, Senhor, sobre a Tua igreja na terra. Senhor Jesus, conceda-nos o Teu vigor, a Tua destreza, a Tua alegria. Manifeste entre nós e sobre nós. Senhor, alcance. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.